Um dos últimos assuntos que eu quero falar sobre o livro Identidade, da Nella Larsen, é a ideia de que no Brasil existia uma democracia racial. Esse era um pensamento de um dos personagens do livro, o marido da personagem principal, e ele tinha um sonho de se mudar para o Brasil, que ele acreditava que no Brasil não existia racismo, que existia uma democracia racial. E a democracia racial foi amplamente estudada, principalmente e especialmente pelo Abdias de Nascimento em seu livro O Genocídio do Negro Brasileiro, o processo de um racismo mascarado. Democracia racial é um termo utilizado para explicar o pensamento, a ideia de que no Brasil não existia e não existe racismo. Os brancos e os negros vivem e viviam em harmonia. Que não havia e que não há desigualdade social, racial, entre os negros e os brancos. Tem os mesmos acessos e as mesmas oportunidades, indiferente de sua origem étnica ou racial. Um dos responsáveis pela disseminação dessa ideia foi o Gilberto Freire, em seu livro Casa Grande e Senzala. Apesar de que o livro Identidade, da Nella Larsen, ele foi escrito antes do trabalho do Gilberto Freire, antes da publicação da Casa Grande e Senzala. Mas Gilberto Freire realmente, na Casa Grande e Senzala, ele fortalece esse pensamento de que há, na verdade, uma grande harmonia racial, uma miscigenação feliz no Brasil. Esse conto de fadas de que no Brasil não havia racismo. E esse pensamento, como a gente pode ver no próprio trabalho da Nella Larsen, ele já rolava antes, né? Essa ideia já rolava entre os abolicionistas norte-americanos no século XIX. E era uma falácia bastante difundida e muitas pessoas realmente acreditavam que no Brasil havia uma grande harmonia entre brancos e negros e não havia discriminação e nem desigualdade social e racial entre essas raças. E por quê, né? Por que criar e por que disseminar esse tipo de pensamento? De acordo com Abdias de Nascimento, que os motivos de criar um mito sobre um mundo sem discriminação vai desde a máscara colonizadora portuguesa, escravocrata, que queria minimizar as acusações sobre eles e sobre a Igreja Católica, como se no Brasil a escravidão do negro tivesse ocorrido de uma forma mais branda, já que, de acordo com eles permitiram que os negros continuassem com suas culturas e suas religiões. A verdade é que sempre houve a discriminação racial e sempre houve o racismo no Brasil, e isso fica claro nos dados em que a gente recebe regularmente vindos do IBGE. Por exemplo, no censo de 2022, a taxa de analfabetismo por cor ou raça era a seguinte: 10% dos pretos eram analfabetos, 8,8% dos pardos eram analfabetos, enquanto com os brancos era de 4,3%. No que diz respeito ao mercado de trabalho e à renda, o rendimento médio mensal por cor ou raça em 2022 entre os brancos era de R$ 3.273, enquanto entre os pretos e os pardos é de R$ 1.994. A população carcerária pela raça ou pela cor, sendo que os negros representam 67% da população carcerária. A expectativa de vida por cor e raça entre os brancos é de 79 anos e entre os negros 72 anos e 4 meses. O acesso ao saneamento básico por cor ou raça entre os brancos com coleta de esgoto está 73% e entre os negros e entre os pretos e pardos está 58%. Então a gente vê a persistência das desigualdades raciais em várias áreas da sociedade brasileira, incluindo educação, acesso ao emprego, a renda,
a saúde e a representação política. Então não me venha com essa de que não existe discriminação racial no Brasil. Se você quer saber mais sobre esse assunto, eu indico fortemente o livro do Abdias de Nascimento. E também eu vou deixar linkado aqui embaixo um documentário muito interessante sobre como os negros, sobre os homens, as mulheres e as crianças pretas eram representadas, elas apareciam nas telenovelas brasileiras. O link vai levar para o Facebook e lá você vai poder assistir o documentário, muito interessante e muito triste também. Então, comenta aqui o que você achou deste vídeo, se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, sempre mantendo o respeito e a educação, e quem sabe o seu comentário pode ser tema de um próximo vídeo.